Fala rapaziada, chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e como de praxe, como de costume, viemos aqui para fazer mais uma análise, um giro de como foram as partidas dessa rodada, dessa vez a quarta do Campeonato Brasileiro de 2023. A começar pela partida de hoje, desta segunda-feira, o Corinthians empatou em 1-1 com o Fortaleza. Na verdade, o Corinthians arrancou um ponto, porque o Fortaleza foi melhor. Até acho que no primeiro tempo o jogo foi bem abaixo tecnicamente, tá? As duas equipes tiveram um pouco improviso, criaram poucas oportunidades. Talvez o Corinthians com o Adson tenha se destacado um pouco, foi um pouco melhor. O Matheus Araújo também jogou bem, que atuou hoje como um meio-campista ao lado de Fausto Vera e também de Rony. Mas no segundo tempo, aí o roteiro foi diferente, porque o Fortaleza se encontrou na partida, o Caio Alexandre apareceu mais para jogar, ele que é um dos destaques do Fortaleza nesse início de Campeonato Brasileiro. Muito bom jogador o Caio Alexandre, revelado pelo Botafogo, vendido ao futebol dos Estados Unidos e agora volta ao futebol brasileiro para jogar no Fortaleza. Atuou muito bem novamente hoje, fez o gol do Fortaleza numa jogada muito bonita, que começou com o Romarinho, teve a parede, né, um jogo de costas do centroavante Silvio Romero, e a batida de fora da área do Caio Alexandre. Fortaleza que inclusive tinha acabado de fazer um gol também, um gol muito bonito, mas que tinha sido anulado por impedimento, inclusive o gol do Silvio Romero. Mas o segundo tempo foi um jogo totalmente do Fortaleza. Ganhou o meio de campo, acho que as mexidas do Vanderlei prejudicaram esse meio de campo do Corinthians, porque ele coloca o Romero de um lado, coloca o Biro do outro, deixa Roger Guedes e Yuri Alberto mais à frente. E como volantes apenas Rony e Fausto Vera, e o Fausto Vera já estava amarelado, e depois a gente viu que ele colocou o Paulinho para jogar como volante, e a gente sabe que o Paulinho já não tem mais aquela vitalidade que tinha há muitos anos atrás. Então o Corinthians perdeu o meio de campo, e aí foi onde o Fortaleza teve mais tranquilidade para jogar, né? Pikachu de um lado, Romarinho do outro, Caio Alexandre, como eu citei, Caleb, Zanocelo entrou muito bem, ele que está emprestado do Santos ao Fortaleza. Então acho que o Corinthians conseguiu arranjar um empate numa falha defensiva da equipe do Nordeste. O Yuri Alberto conseguiu finalizar de primeira. Mas assim, pelo desempenho, é animador para o Fortaleza. Claro que é frustrante pelo resultado, mas deixa aquele quesinho de, cara, Fortaleza vai brigar lá em cima porque apresenta um bom futebol, é equilibrado, a equipe cria oportunidades, sofre pouco defensivamente. A gente for lembrar, as oportunidades que o Corinthians teve foram muito poucas, inclusive no gol que fez, foi numa falha individual. Então é uma equipe muito forte e que de fato vai brigar na parte de cima da tabela. Já o Corinthians, é claro que o Luxemburgo chegou agora, tá tentando apagar o fogo, tá tentando fazer essa equipe pontuar, arrancou um empate, como eu já citei, diante do Tricolor. E, bom, vamos ver se vai conseguir arrumar essa equipe. É claro que o Corinthians está numa situação complicada, na Libertadores também precisa pontuar, e no Brasileiro também é a mesma coisa, porque tá na parte de baixo da tabela, e, bom, a gente sabe que esses times grandes, quanto mais tempo fica nessa situação, mais complicado é. No domingo tivemos várias partidas. Goiás 0, Palmeiras 5. Goiás que teve um jogador a menos com 30 e poucos minutos do primeiro tempo. E ali, naquele momento, o Palmeiras já estava vencendo e foi um jogo bom. E o Palmeiras, de fato, é um dos grandes favoritos a vencer o título do Campeonato Brasileiro. Comandou a partida diante do Goiás, não sofreu em nenhum momento, foi protagonista. Gol do Hendrick, Piquerez também foi muito bem, deu 2 assistências no gol contra do Goiás. O cruzamento também foi dele, Dudu, Veiga fez gol, o Arthur também fez gol. Então o Palmeiras é muito equilibrado, muito forte, é chovendo molhado aqui ficar elogiando o Verdão. Já o Goiás, mais uma derrota para a equipe, está na zona de rebaixamento, uma situação complicada. É difícil o Goiás porque o elenco ele é bem abaixo em comparação com as equipes do futebol brasileiro. Talvez no papel seja o pior time tecnicamente das 20 equipes que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então de fato vai lutar até a última rodada para não cair para a segunda divisão. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Aumenta a crise lá no Galo, né? Porque o Botafogo entrou com equipe mista, né? Sem Marçal, Tiquinho poupados. O Luiz Castro mexeu no meio campo, o Eduardo também no banco de reservas, deu oportunidade para o Gabriel Pires, deu oportunidade novamente para o Lucas Fernandes. Então um time bastante mexido do Botafogo e que novamente entregou desempenho e resultado, isso é muito importante.
Até acho que no primeiro tempo o Atlético começou um pouquinho melhor, tá? Teve aquela falha do Lucas Perry que quase que o Galo consegue fazer o gol, mas o Botafogo incomodou demais, principalmente pelo lado direito com o Júnior Santos e pelo lado esquerdo com o Vitor Sá. O Vitor Sá infernizou a vida do Mariano pelo lado esquerdo de ataque e o Júnior Santos incomodou demais o Rubens, cara. Parecia que o Rubens não ia dar conta do recado, e de fato não deu. Um meio-campista, um volante de origem que está atuando na lateral esquerda, porque Arana e Dodô, que são os dois laterais da posição, estão machucados. Então o Kudê teve que colocar o Rubens para atuar nessa posição, e é verdade que sofreu bastante. O Júnior Santos, com essa força física, a explosão, com essa potência que ele tem, incomodou bastante. Saía pro lado direito para fazer o cruzamento, saía pro lado esquerdo para finalizar com a perna ruim, com a perna esquerda. Então, incomodou bastante. O Kudê não dobrou a marcação e isso prejudicou o Atlético. O Botafogo abriu o placar com um baita golaço, uma jogada muito bem trabalhada, a triangulação, com participação do Vitor Sá, que inclusive fez o gol, com participação do Lucas Fernandes, o de Plácido, que atuou no lugar do Rafael, fez a ultrapassagem, cruzou para trás para o Vitor Sá fazer o gol de letra. E no segundo tempo, cara, só deu Botafogo, né? Novamente com o Júnior Santos, novamente com o Vitor Sá, o Tiquinho ganhou oportunidade no fim da partida, o gol foi do Matheus Nascimento, mas é impressionante como o Botafogo consegue aliar desempenho e resultado. Nesse momento, se a gente for analisar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023, quem pratica o melhor, não estou dizendo que é o mais bonito, e estou analisando exclusivamente nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E quem atua, quem tem o melhor desempenho é o Botafogo, porque é uma equipe que de fato consegue jogar bem e conseguir também os resultados. O Atlético preocupa, porque nesse momento está beirando a zona de rebaixamento, e o Botafogo chega à 4ª vitória seguida, 4 vitórias em 4 jogos, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Faça fila aí, você, torcedor botafoguense, que criticava o Luiz Castro, que pedia a saída dele, faça fila para pedir desculpas ao treinador, porque, de fato, não sei, não vou dizer que ele ajeitou a equipe, porque até acho que ele pediu para os caras segurarem a intensidade no Campeonato Carioca, para dar uma baixada no nível, para, de fato, dar o máximo no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, calendário cheio do Botafogo. Então, acho que aquele mau desempenho e resultado é muito atrelado a isso, mas aos torcedores mais afoitos, aos analistas também que são muito afoitos, peçam desculpas ao Luiz Castro, porque hoje o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, joga o melhor futebol do Brasil. Grêmio 3, Red Bull Bragantino 3. O Grêmio com seu problema crônico, que é não ter profundidade, não ter velocidade. É claro que é um problema no elenco. O Grêmio tem 2 jogadores de velocidade, Ferreirinha e Zinho. Ferreirinha tá machucado e o Zinho é um atleta formado nas categorias de base do Grêmio. E o Renato tem um certo receio de queimar o jogador. Não vou criticar o Renato, tá? Até porque o elenco realmente tem essa falha dessas contratações, enfim, de ter jogadores de velocidade, de entregar profundidade, e por isso ele coloca 3 meias, 2 volantes. Ele é obrigado a colocar jogadores que recebem mais a bola no pé e menos a bola em profundidade, menos a bola no espaço. E é um problema crônico do Grêmio, né? Porque a gente vê que o Tricolor tem a bola, consegue rodar, mas falta essa jogada individual. Falta o diferente, falta o drible, e o Grêmio hoje não tem esse jogador no elenco, pelo menos à disposição. E o Tricolor fez um jogo maluco com o Red Bull Bragantino, né? Começou perdendo, empatou, virou, o Bragantino empatou novamente. Fato é que o empate em 3-3 poderia ter sido uma vitória para o Red Bull Bragantino, porque acho que teve mais oportunidades, o Grêmio sofreu mais. Em alguns momentos o Grêmio ficou um pouco desarrumado, e foi aí que o Bragantino aproveitou as oportunidades. Então esse problema, o Renato já citou nas entrevistas coletivas, já não é a primeira vez que ele fala isso, que ele, na janela de transferências no meio do ano, o Grêmio vai ter que ir no mercado para contratar jogadores de velocidade. A gente sabe que no sucesso recente que o Renato teve no Grêmio, ele sempre tinha esse cara. Fernandinho, que foi campeão da Libertadores em 2017, Pedro Rocha, que foi do título da Copa do Brasil de 2016, depois teve o Cebolinha em 2018, teve o próprio Ferreirinha em 2019, PP, que já foi vendido ao Porto. Então o Renato gosta muito desse atleta do diferente, do drible, da jogada individual. E hoje o Grêmio só tem no elenco o Ferreirinha e o Zinho, e bom, já citei os problemas desses 2 atletas.
Resultado, até que, assim, pelo desempenho, o resultado não foi tão bom para o Bragantino, mas se for analisar no decorrer do campeonato, contra o Grêmio, na arena do Grêmio, um empate não é um mau resultado assim. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. É impressionante como o Santos caiu de rendimento, né? Desde que ele saiu do Atlético Paranaense e foi pro Flamengo, ele não conseguiu repetir. E ele falhou no primeiro gol, no gol do Vitor Roque, foi o gol de empate, inclusive. O Flamengo abriu o placar com o gol do Gabigol. E no segundo gol teve toda aquela questão de foi falta, não foi falta, foi uma trombada dele com o Vitor Roque. Ele acabou tendo a pior, o fato ficou desacordado. A suspeita de fratura na face, inclusive, melhora para o Santos. Mas a verdade é que ele não vem entregando há muito tempo. Desde que ele saiu do Atlético, ele está comprometendo em algumas partidas do Flamengo. E mais uma vez, não estou querendo dizer que o Flamengo perdeu por conta dele. É claro que tem todo um conjunto. O Flamengo não jogou bem diante do Atlético, tá? É claro que o Atlético é muito forte na Arena da Baixada. É um jogo de muita transição, de velocidade, de força física. E o elenco do Atlético proporciona isso, né? Tem jogadores de muita velocidade lá na frente. Os dois laterais também apoiam bastante. O próprio Kelvin, muito bom jogador, é um lateral que dá profundidade, que chega ao ataque, que incomoda. E bom, mais uma vez o Atlético vence o Flamengo na Arena da Baixada. Muito bom resultado para o Atlético, né? E o Flamengo que abre o olho, porque nesse momento tá na zona de rebaixamento e a situação tá cada vez mais complicada por lá. São Paulo 2, Internacional 0. Um jogo que é distribuído nas duas etapas. Por quê? No primeiro tempo foi um jogo horrível, tenebroso, com poucas oportunidades de lado a lado, muitos toques para o lado de fato, uma intensidade bem abaixo, mas no segundo tempo já foi um cenário um pouco diferente. Acho que o Inter saiu um pouco mais para o jogo também, o São Paulo, claro, precisava do resultado, jogando em casa, precisava também dos 3 pontos para afastar de vez, pelo menos nesse momento, a zona do rebaixamento, e conseguiu, né? Chegou a 2 gols, o segundo gol, inclusive, um golaço do Pablo Maia. O Inter foi mal, cara, não gostei da partida do Inter, acho que não foi brilhante, acho que o Inter teve muita dificuldade para criar, para gerar oportunidade de gol. O Wanderson ficou muito travado pelo lado esquerdo, inclusive ele fez uma má partida. O Maurício também foi mal. O Alan Patrick, que vinha sendo o destaque do Inter, não fez uma boa partida. Isso é raro, porque, bom, já citei que ele tá jogando muito bem nesse início de 2023. Início não, quase meio do ano já, né? E uma coisa que eu não entendi foi o Igor Gomes jogar na lateral direita no lugar do Bustos, porque o Bustos vinha sendo titular, é o titular da equipe, e o Igor foi mal. Ele é um zagueiro de origem, pode atuar nessa posição. E bom, o Mano optou por colocar ele e ele não foi bem. Acho que o Bustos, depois, quando ele entrou, ele conseguiu dar uma dinâmica diferente, principalmente para o ataque do Internacional, dando apoio pelo lado direito. Mas não entendi a escolha do Mano, enfim. Um bom resultado para o São Paulo, precisava dessa vitória e venceu 2-0 o Internacional. Bahia 3, Coritiba 1. A crise no Coxa tá gigante, né, cara? Teve troca de treinador, o Antônio Oliveira saiu, o Zago veio, mudou o sistema, colocou 3 zagueiros, mas mesmo assim não tá legal. O Coritiba tá sofrendo muito, principalmente defensivamente, e lá na frente tá uma equipe muito espaçada, tem dificuldade para fazer essa aproximação, para tornar o jogo mais claro. E o Bahia, de fato, aproveitou as oportunidades. O Bahia, que eu já elogiei aqui algumas vezes, é uma equipe muito organizada, e algumas partidas que não conseguiu o resultado, jogou bem. Na vitória contra o Vasco foi muito bem, contra o Botafogo na derrota também apresentou um bom desempenho, e agora diante do Coritiba a mesma coisa. Jogou bem Jacaré, Cauli, David Duarte, Everaldo, enfim, boa equipe do Bahia e tá conseguindo os resultados. E bom, jogando em casa o Bahia é muito forte, né? É uma equipe que tem o apoio da torcida e venceu mais uma vez, e a situação do Coxa preocupa, né? Apenas um empate em 4 rodadas na zona de rebaixamento, 1 ponto só. Então é de abrir o olho sim, porque foi o maior investimento da história do Coritiba e a situação tá muito complicada. América Mineiro 1, Cuiabá 2. A cena se repete, né? Novamente o América joga bem, cria oportunidades, consegue inclusive abrir o placar, mas lá atrás sofre, tem erros individuais, a equipe não consegue segurar o resultado, e foi exatamente o que aconteceu. O América fez um primeiro tempo muito bom novamente, Benítez, Aloysio, Everaldo, Ale, Juninho, enfim, um bom primeiro tempo do América. No segundo tempo até acho que o Cuiabá equilibrou um pouquinho a partida. Normal, o Coelho baixou as linhas de marcação, mas aí faltando 5, 10 minutos para acabar,
o Marlon não pode fazer um gol contra e comprometer o sistema defensivo todinho do América. Ele fez o gol contra, o Cavicchioli foi expulso, isso tudo já nos acréscimos do segundo tempo, né? Fez gol contra, o Cavicchioli foi expulso, o Danilo Avelar foi pro gol, e aí o Cuiabá conseguiu fazer o gol de falta, fez o gol de empate, fez o gol da virada. Baita resultado pro Cuiabá, né? Uma vitória fora de casa com, pelo menos, nesse momento, uma equipe que está lutando direto contra o rebaixamento. O América hoje é o último colocado, não tem nenhum ponto conquistado, né? 4 derrotas em 4 rodadas. Então foi um resultado muito bom para o Cuiabá para subir um pouquinho na parte da tabela. Nesse momento já está no meio, né? Está em 12º, 13º. Então, um resultado muito importante para o Cuiabá, que de fato a luta vai ser contra o rebaixamento. Já pelo lado do América, é uma equipe que iniciou 2023 muito bem, conseguindo desempenho e resultado, só que se a gente for analisar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, tem desempenho, joga bem, mas falha lá defensivamente, tem algumas falhas individuais, outras coletivamente do sistema defensivo, e aí isso atrapalha. O América não tem nenhum ponto conquistado, é a lanterna do Campeonato Brasileiro, então é para abrir o olho, porque mesmo você tendo desempenho, se você não vai conseguir, a partir do momento que você não vai conseguir os resultados, não está conseguindo os resultados, a tua confiança vai lá embaixo e a tendência é só piorar. No sábado tivemos 2 partidas, Fluminense 1, Vasco 1. Jogo no Maracanã, o primeiro tempo bastante aberto, tá? O Vasco conseguiu chegar a um gol logo cedo, com uma falha do goleiro Fábio, ele foi sair tocando, errou, e o Pedro Raul conseguiu abrir o placar. Depois o Vasco baixou a sua linha de marcação, o Fluminense começou a ter o controle da partida, mas até o fim do primeiro tempo era um jogo mais equilibrado. Na segunda etapa, já acho que o Barbieri recuou demais as suas linhas de marcação, e eu acho que isso não é um ponto positivo, e já vou citar depois o que foi um ponto positivo na mexida do Barbieri. E ele, atraindo o Fluminense para o seu campo, fez o Flu ter mais volume de jogo. A gente sabe que o pé de pressiona do Tricolor é muito forte, teve oportunidade, áreas de um lado, com o Ganso participando, o Marcelo também, Cano, depois entrou John Kennedy, depois entrou Lelê. Então o Fluminense no segundo tempo teve um volume de jogo muito forte. E o Vasco atraiu o Fluminense, né? Porém, o Barbieri fez uma mexida que eu achei importante. Porque, naturalmente, se ele baixou as suas linhas de marcação para atrair o Fluminense, vai haver espaço nas costas da defesa adversária. E aí, uma mexida do Barbieri no sistema de marcação foi importante para o Vasco conseguir estocar, conseguir contra-atacar. Por quê? O Vasco, naturalmente, marca no 4-1-4-1, com os 2 pontas voltando para marcar e deixando apenas o Pedro Raul lá na frente. Só que uma mexida fez com que o Vasco tivesse mais oportunidade. Por quê? Ele adiantou um dos atacantes, que no caso ainda era o Alex Teixeira, e marcou com 2 linhas de 4-4-4-2. Isso permitiu que esses 2 jogadores da frente ficassem no mano a mano com os 2 zagueiros do Fluminense, que naquele momento era o Nino e o André, que foi recuado para atuar naquela posição. E também em peças, mexidas em peças foram fundamentais. Por quê? O Barbieri colocou o Figueiredo para fazer esse lado direito, nesse 4-4-2, né, o meio-campista pelo lado direito, e também o Marlon Gomes para fazer essa recomposição pelo lado esquerdo. E lá na frente ele colocou 2 caras de velocidade, talvez um de velocidade e outro para ter uma, claro que tem mobilidade, mas para conseguir reter a bola. Esse cara para reter a bola foi o Juan, e quem atuou ao lado dele foi o Eginaldo, e o Vasco conseguiu estocadas, principalmente com o Figueiredo pelo lado direito e com o Eginaldo pelo centro. A melhor oportunidade do Vasco no segundo tempo foi justamente com o Eginaldo numa estocada, num contra-ataque, em que ele pegou a bola no mano a mano e finalizou com a perna esquerda para fora. Mas mesmo assim, de qualquer forma, as melhores oportunidades foram do Fluminense. É claro que a gente tem que levar em consideração que o Diniz tem mais tempo em comparação com o Barbieri no cargo. Tecnicamente o time do Flu é melhor, tem jogadores muito bons, talvez na posição dos ou um dos melhores do Campeonato Brasileiro. E, bom, teve mais oportunidade, merecia a vitória, mas de qualquer forma o Vasco incomodou. O Vasco que, quando precisa propor o jogo, quando precisa atuar na equipe no campo do adversário, em organização ofensiva que a gente fala, tendo paciência, rodando a bola de um lado para o outro, tem muita dificuldade para encontrar espaços, para ter criatividade. Mas quando o Vasco joga em transição ofensiva, em contra-ataque, um jogo mais vertical de velocidade, aí consegue os resultados
Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Palmeiras e novamente diante do Fluminense. O Vasco conseguiu arrancar um empate que é melhor para o Gigante da Colina em comparação com o tricolor da Laranjeiras. E o primeiro jogo da rodada foi justamente Cruzeiros e Santos. Mais um jogo que eu, Jean Sgarbi e Fabiano Fará transmitimos lá no canal do Fabiano Fará no E Só da Santos. Mais uma partida ruim do Santos, né? O Cruzeiro que vinha embalado de 3 vitórias seguidas, de 2 vitórias seguidas, conseguiu a terceira. Tinha vencido o Grêmio, tinha vencido o Red Bull Bragantino e agora o Santos. É aquilo que a gente tinha falado na transmissão, né? O Cruzeiro usa muitos lados do campo, principalmente com os dois laterais, William de um lado, Marlon do outro, Bruno Rodrigues ponta esquerda e Rafael Bilu ou Wesley ou Nicão pela direita. O Rafael Bilu começou atuando, se lesionou, depois entrou o Wesley, que fez os 2 gols da vitória do Cruzeiro. E o Cruzeiro incomodou bastante pelos lados, principalmente onde é o ponto mais vulnerável do Santos, nas laterais, com o Natan e o Lucas Pires. E aí o Cruzeiro incomodou. Até acho que não foi uma superioridade tanto assim, tá? Mas de qualquer forma o Cruzeiro teve mais oportunidades em comparação com o Santos. O Santos com muita dificuldade para criar. O Lucas Lima, que teria que ser esse cara para gerar oportunidade, para deixar um companheiro na cara do gol, não foi novamente. Uma contratação que muita gente está criticando também não teria feito, mas novamente ele foi abaixo. O Santos que tinha alguns desfalques, Bauerman, que foi expulso, o Dodi que tomou o terceiro amarelo. Enfim, foi uma partida ruim do Santos mais uma vez. O Lucas Braga que visivelmente não estava 100%, aparentemente sentiu, foi sacado no intervalo, ele que estava com pubalgia, e provavelmente deve estar sentindo. O Soteldo mais uma vez não atuou, machucado, enfim, uma situação complicada para o Santos, estagnou nos 4 pontos. É claro que todo mundo já alertava que de fato o Campeonato do Peixe seria para se livrar do rebaixamento, para ficar no meio da tabela, enfim. Antes do Brasileiro começar, acho que o pensamento era de fazer o máximo de número possível para de fato não sofrer contra o rebaixamento, mas nesse momento está beirando lá a zona da degola. E é uma situação complicada, né? Porque o Helman sofre muito com lesões, isso a gente tem que destacar também. Ele não consegue repetir o time ideal que ele pensa. E, bom, o Santos oscila muito, né, cara? E isso que tá levando a muitas críticas aí da torcida do Santos, principalmente ao trabalho do Odair Helman. Uma situação complicada, o Santos vai enfrentar o Bahia agora na Vila Belmiro para tentar se reerguer. Deve ser um confronto direto nessa situação para se afastar da zona do rebaixamento. Já para o Cruzeiro subiu, né? Subiu lá, chegou a 9 pontos, apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro, embalou. O técnico Pepa, já citei aqui algumas vezes, conseguiu encaixar a equipe, conseguiu identificar os 11 iniciais que ele prefere e de fato está dando resultado. Beleza, galera? Essa foi a análise da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.